Oi, aqui é o Ricardo Cusiol de novo, e hoje eu vou mostrar para você uma ferramenta que é muito utilizada em novos projetos em peças poliméricas, né? Tanto para auxiliar na seleção de novos materiais, de materiais candidatos, comparar materiais que você está considerando para sua aplicação, ou materiais com composições diferentes, ou materiais de fabricantes diferentes. E essa ferramenta são as fichas técnicas. Eu estou com dois exemplos aqui na minha tela e eu vou passar por esses dois exemplos para explicar para você um pouco do tipo de informação que você encontra nesse documento. Então, primeiro eu estou com duas fichas aqui, eu peguei dois exemplos na internet, peguei um exemplo da Dupont e um exemplo da SABIC, né, e você pode ver que a primeira informação básica que toda ficha técnica tem é um nome da marca comercial, né, a marca com a qual o fabricante comercializa o material, que no caso do Dupont a gente tem o Dupont Zytel, né, que é a marca para as resinas de nylon, e aqui a gente tem a Lexan, que é a marca para as resinas de policarbonato da SABIC e para outras blendas de policarbonato, né. Depois a gente tem o que é específico para cada ficha técnica, a gente tem o código do material, é o que a gente chama no mercado de grade, que é o material específico que está listado, que tem as suas propriedades listadas na ficha técnica. Então aqui no da Dupont a gente tem aqui 70G30, HSLR NC010, e no caso do Lexan aqui a gente tem o 101, que é o grade específico que está listado, que tem as suas propriedades listadas em cada uma dessas fichas técnicas. Uma informação que é comum, mas não é obrigatória, nem toda ficha técnica traz, é o tipo de material que está listado, o tipo de material que esse grade corresponde. Então aqui no caso da ficha da Dupont, você vê que ela está dizendo, isso aqui é uma resina de nylon, né? E no caso da SAB aqui, que você vê que não tem uma informação explícita de qual é o tipo de material. A gente sabe que a marca comercial Lexan, ela é referente a um policarbonato, a uma blenda de policarbonato. Eu, particularmente, sei que fui no banco de dados da SABIC e baixei essa ficha técnica. Então, quem já está no mercado tem uma experiência e sabe a marca comercial, o que ela significa, que tipo de material ela corresponde. Mas se você tem alguma dúvida, é importante entrar em contato com o fabricante para garantir que a ficha técnica que você está analisando realmente de um material da família que você pensa que é. Tá? Logo na sequência, você encontra aí uma descrição é, básica do material, normalmente traz um pouco da composição desse material, as principais aplicações, algumas características que esse material tem. Ela pode ser um pouco mais detalhada, como é esse caso aqui da ficha da Dupont, ou um pouco mais sucinta, como é essa da SABIC, mas de qualquer forma você usualmente vai encontrar uma descrição do material aqui. Tá? No caso aqui do material da Dupont, você pode ver até que ele traz um pouco da composição, né? Um material com 30% de fibras, tem alguns estabilizantes, alguns outros aditivos. Então você tem uma ideia aí nessa primeiro parágrafo, nessa primeira parte, de qual é o material que você está analisando. Na sequência você tem a tabela propriamente dita, que são as propriedades, que é o que a gente veio buscar na ficha técnica, né? Então, basicamente essa tabela ela é dividida em 4 colunas, né? Você vê aqui as duas que eu tenho como exemplo estão divididas em 4 colunas. A primeira coluna sempre é a coluna das propriedades, tem o nome das propriedades que você está buscando, né? Então em uma e em outra você pode ver aqui que estão listadas todas as propriedades do material. E essas propriedades normalmente estão agrupadas por tipo. Então você pode ver aqui que a gente tem um subtítulo aqui, Mechanical Properties, ou propriedades mecânicas, todas as propriedades mecânicas listadas nesse espaço. Depois as propriedades térmicas, também todas elas listadas aqui. E por aí vai. Todas as propriedades agrupadas por tipo. Aqui estão as propriedades elétricas, etc. O mesmo acontece nesse outro exemplo da SABIC, né? Aqui eles acabaram separando propriedades de impacto das propriedades mecânicas. Dependendo do fabricante, ele pode agrupar as propriedades de uma forma ou de outra, mas em geral, isso aqui visa facilitar a navegação, para você poder encontrar facilmente a propriedade que você procura, baseado no tipo dessa propriedade. Tá? Depois nós temos duas colunas que são importantes também, que é a coluna do valor, ou seja, para cada uma dessas propriedades, qual é o valor, qual é o número que representa a quantidade que essa propriedade está presente no material.
e a da unidade, que é em qual unidade a gente está medindo essa propriedade, né? Eh, com relação aos valores aqui, é importante destacar, se você olhar esse exemplo que eu peguei da Dupont aqui, de um nylon, e os nylons eles são higroscópicos, ou seja, absorvem água. E conforme eles absorvem água, as propriedades mudam. Então essa coluna você pode ver que ela está dividida em dois. A gente tem uma coluna, vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais fácil de você ver. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Ela está dividida em dois, então você tem uma subcoluna, vamos chamar assim, dry, e uma subcoluna conditioned. Ou seja, ele traz a informação dessa propriedade antes do material absorver a umidade, ou seja, com um material seco, e depois desse material condicionado num ambiente a 50% de umidade por um determinado número de horas em função da norma que rege o ensaio dessa propriedade. Tá? Então, aqui você pode perceber que há uma mudança conforme o material absorve a umidade no nível da propriedade. E isso é importante porque dependendo da sua aplicação, o material ele vai estar exposto a uma condição ou a outra. Então é importante que você tenha aí todos os dados de referência para poder selecionar e avaliar o material de forma mais adequada para a sua aplicação. Para materiais que não tem essa questão de alteração de propriedades com umidade, normalmente você vai ver uma coluna só, como é o caso aqui da ficha da direita. As unidades elas são importantes principalmente quando você está comparando duas fichas, né? Aqui não é o caso, são materiais diferentes, mas se a gente estivesse comparando essas duas fichas técnicas, seria importante que a gente analisasse para cada uma das propriedades se as unidades são iguais, para que a gente possa comparar coisas iguais, né? E não corra o erro, não corra o risco de cometer o erro de comparar um valor em uma unidade com um valor em outra unidade que a gente não tem muito parâmetro para definir o que é bom ou o que é ruim. E a última coluna é a coluna das normas, ou seja, as normas que regem os testes que levaram à obtenção dos valores para essas propriedades. E aqui é muito importante também, principalmente quando a gente está comparando fichas técnicas. É sempre importante garantir que quando a gente compara propriedades em fichas técnicas, além das unidades, as normas sejam iguais. Porque muitas vezes, mesmo que a gente tenha uma mesma propriedade, nas mesmas unidades, medidas por normas diferentes, pode ser que aqueles valores não signifiquem exatamente as mesmas coisas. Então, sempre que a gente estiver comparando fichas técnicas, é importante você avaliar se as normas são iguais. Você pode ver que aqui, inclusive, essa ficha técnica está toda analisada, ou a grande maioria dela analisada conforme normas ISO, e essa daqui conforme normas ASTM. Então são duas fichas técnicas em que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de comparar, para não comparar banana com laranja, tá certo? Algumas observações importantes. Isso é o básico de uma ficha técnica. Agora, duas informações importantes. A primeira delas, ficha técnica não é especificação de material. Então, se você está partindo para um novo projeto, está especificando as propriedades que o material precisa ter para fazer a função que ele tem que fazer na sua peça, tome cuidado com a ficha técnica, porque ela não estabelece limites de propriedades para os materiais. Ou seja, pode ser que você compre um lote do material que está especificado nessa ficha técnica e ele tenha um nível de propriedades mais baixo do que o que você está lendo aqui, porque na verdade aqui são valores típicos. A própria ficha técnica, algumas delas até indicam aqui, ó, valores típicos, ou seja, é o que mais provavelmente você vai encontrar, mas não necessariamente é o que o fabricante assegura que vai estar dentro do saco da matéria-prima, aquele nível de propriedades. Se você precisa desse tipo de informação, existe um outro documento que aí sim é a especificação de material que você consegue junto ao fabricante e normalmente ele pede aí algum tipo de contrato de confidencialidade porque são informações mais sigilosas e normalmente não cobrem toda essa gama de propriedades que uma ficha técnica convencional cobre. A ficha técnica ela serve mais como um ponto de partida, um parâmetro de referência para você comparar materiais e ter um ponto de início aí para selecionar os materiais mais adequados. Outra informação interessante, outra observação importante aí, é que as fichas técnicas trazem informações pontuais, ou seja, cada uma dessas propriedades elas são medidas em uma determinada condição, ou duas ou três determinadas condições, não mais do que isso. Então, se você precisa fazer uma análise estrutural, por exemplo, uma simulação computacional, você vai precisar de curvas desses materiais. Algumas fichas, como essa aqui da Dupont,
elas trazem curvas, trazem alguns gráficos no final. Mas você até consegue tirar algumas informações daqui, como módulos, as tensões de rupturas, alongamentos, etc. Mas os pontos que geram essas curvas não estão disponíveis aqui. Você precisa também, nesse caso, solicitar para o fabricante que ele te envie esses pontos, essa tabela de pontos que gera essas curvas para você poder fazer as suas análises. Às vezes eles até já têm o arquivo do material todo caracterizado para o software que você vai utilizar, basta você fazer a importação desse arquivo para o seu software e você consegue fazer as análises. Há outras fichas, como essa da SAB, que ela traz só realmente os valores pontuais. Então, esses são outras informações importantes aí, que você tem que tomar cuidado com as fichas técnicas, são valores pontuais. Finalmente, além das propriedades físicas do material, propriedades que você consegue medir, normalmente as fichas técnicas também trazem algumas informações de processamento do material. Então, no final da ficha, você encontra aqui parâmetros de processo para que você possa ajustar a sua máquina de forma a ter o melhor desempenho desse material durante a transformação. Transformando esse material em peça, você consegue ter aí os parâmetros a serem utilizados, tá certo? Então, essas são as informações que você encontra em fichas técnicas. Espero que essas informações tenham sido, esse vídeo tenha ajudado você aí a elucidar algumas dúvidas. Se tem alguma coisa que você queira saber sobre fichas técnicas e eu não mencionei nesse vídeo, deixa um comentário aqui ou me manda uma mensagem e com certeza em outros vídeos a gente vai tratar disso daí. Enfim, gostando, dá um curtir aqui embaixo, se cadastra no nosso canal, na nossa newsletter, e a gente vai, ao longo dos próximos dias, aí, das próximas semanas, compartilhando mais informação com você, ok? Um abraço, então, até a próxima.